Então, a importância disso. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. O ruído, ele vai prejudicar a codificação. Por quê? Porque no momento que a pessoa está preparando a mensagem para enviar, esses ruídos estando presentes, ele vai como um vírus. Tá? Eu não sei se vocês já baixaram coisa no computador, que a intenção era baixar uma música, a intenção era baixar um vídeo, mas junto com lá veio um vírus, que estava já lá, veio junto para o seu PC, para o seu celular. Então, quando existe um ruído, vai junto. Mas ele também atrapalha na decodificação, porque a mensagem pode estar vindo limpinha, mas se eu estiver com ruído em mim, eu vou entender ela totalmente errada. Então atrapalha. Uma outra questão que os ruídos acontecem é que uma comunicação com ruídos impede uma interpretação correta da mensagem que eu acabei de dizer. Por isso, eu gostaria que vocês lessem comigo bem alto. Esse ficou azulzinho aí, nem se está dando para vocês verem direito. Tá? Quanto mais... Quanto mais crônico. Quanto mais pesado, quanto mais denso, quanto mais profundo e quanto mais ruído estiver em uma comunicação, maior o nível de conflito. Então eu quero fazer uma perguntinha básica para você. Nesses 40 dias, não precisa responder, tá? Houve algum conflito seu com alguma pessoa? Teve algum conflito no casamento? No trabalho? Pois é. Desculpe a gente avisar, mas está tendo ruído aí. E talvez ruídos altos demais, a ponto de vocês não se ouvirem. Ruídos altos demais, a ponto de vocês não conseguirem se compreenderem. E eu vou listar aqui para vocês alguns tipos de ruídos que pode estar acontecendo dentro do seu matrimônio ainda hoje, agora, ou no seu relacionamento interpessoal. O primeiro ruído é o chefão, é o ruído emocional. Quando as emoções como raiva, medo, ansiedade e a lista segue, distorcem a mensagem. Quem já escreveu uma mensagem para alguém com raiva? Quem já conversou com o cônjuge com raiva? Quem já, teve medo em uma situação? Gente, qualquer emoção que está fora do equilíbrio já se configura um ruído na comunicação. Qualquer emoção que esteja em desequilíbrio, inclusive as boas. Quem já viu a cena, por exemplo, alguém está rindo tanto de um assunto e está falando, está tão engraçado, aí a pessoa está tentando falar, mas rindo ao mesmo tempo, e você fala direito, e fala direito, trem. Já passaram por isso? O que está atrapalhando você de entender a pessoa? A alegria dela está demais. Então qualquer emoção fora do equilíbrio vai interferir na comunicação, e aí a mensagem não poderá ser interpretada como ela está sendo emitida. E por isso o ruído emocional, ele é um dos mais potentes, um dos mais destruidores de comunicação. Porque geralmente os nossos conflitos vai desencadear emoções desequilibradas. E é por isso que enquanto você estiver com a emoção desequilibrada, você não vai conseguir ser entendido ou não vai conseguir entender. Faz sentido? Então a pessoa ouve um conselho como uma crítica. Por quê? Porque está magoada. Ela está tão chateada, está tão ferida. E queridos, eu poderia falar depois sobre ruídos como a falta de perdão, que é algo emocional. A falta de perdão é tão cruel com a pessoa que ainda não perdoou, porque é um ruído constante que vai estar ali. Nada do que a pessoa disser ou fazer, nada do que ela tentar comunicar, vai chegar a mim se eu não liberei perdão para ela. Porque tudo que ela fizer vai estar passando para mim de maneira diferente. Por quê? Porque eu estou com ruído no meu coração. Eu não estou conseguindo liberar. Como que eu estou magoado com alguém e eu vou estar pronto para ouvi-la? Como que eu estou chateado com alguém e eu vou estar com o coração aberto para entender, vou desenvolver empatia
autocompaixão, não existe. E são fatores cruciais de uma boa comunicação. Empatia, autocompaixão, não rola. Então, o ruído emocional, ele quebra, né? Ele é um dos mais desafiadores, porque é um dos mais frequentes. Segundo o ruído, a gente vai ter que seguir, porque a gente, né, tem muito tempo para falar, coisa para falar. O segundo é o ruído da percepção. Vocês fizeram uma ferramenta, aliás, estão fazendo ferramentas a roda aí. E o que essas ferramentas analisam? Obrigado, querido, esqueci de pedir para tirar. Essas ferramentas analisam percepções. O que é uma percepção? É a maneira como eu interpreto alguém, como eu leio alguém. Se eu falo para você, como eu perguntei, se eu pergunto a você, de 1 a 10 ou de 1 a 5, como fulano lida com a mágoa? Não significa que a sua nota vai ser exatamente a maneira como essa pessoa lida, mas a maneira como você lê ela lidando. Isso é a maneira como você percebe como ela faz. Isso é percepção. Por isso, todos nós temos uma percepção do nosso cônjuge. Todos nós temos as percepções das pessoas com as quais convivemos. Se alguém chega para você despretensiosamente, pergunta, e aí, moço, como é fulano lá na igreja e tal? O que você vai trazer para essa pessoa de informação? A sua leitura sobre essa pessoa. A sua percepção. Agora, quando você tem um ruído perceptivo, quando a sua percepção está infectado com o ruído, você não vai conseguir encontrar a pessoa que você está vendo, você não vai conseguir vê-la da maneira que ela é. Pelo contrário, quanto maior o ruído, mais distorcido será a maneira como você enxerga as pessoas. Entende? Quanto maior for o ruído, mais distorcido será a maneira que você enxerga as pessoas. Quando a interpretação da mensagem é filtrada pelos próprios preconceitos, crenças e experiências. Então, toda vez que eu olhar para alguém, eu vou olhar para essa pessoa, não olhando para a experiência dela, para como ela enxerga o mundo, para o contexto da família, para o contexto histórico, para o contexto... Não, eu vou olhar baseado no meu experiência, no meu contexto, no meu modo de ver. E aí é o grande desafio, sabe? A pessoa acha que está sendo atacada, mesmo que a fala tenha sido neutra. Por quê? Porque a percepção está distorcida. Ao fazer a Wicca, que é a primeira ferramenta que vocês preencheram, vocês vai ter um bloco no feedback de vocês, que vai estar falando sobre como você, nesse perfil, se comunica. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no momento, porque no momento do feedback tem um outro trecho, que é como as pessoas percebem você se comunicando. Eu gostaria que amanhã vocês dessem uma olhada nisso, tá? Então, esse ruído perceptivo atrapalha, sabe por quê? Tanto no emissor, no codificador, que está liberando essa percepção a partir da sua leitura, quanto para a pessoa que recebe essa informação. Tá? Tanto essa pessoa que recebe essa informação. Se o ruído estiver nela, a sua percepção pode estar certíssima sobre ela, mas ela não vai aceitar como se estivesse certa, porque ela não vai ler assim. Ok? Ela não vai ler assim. Terceiro ruído, o ruído cultural. E esse ruído cultural está baseado o quê? Em valores. Irmãos, eu falei, não sei se foi não sei se foi um desses dias aí, eu falei sobre a importância de alinhar valores e crenças. Lembra que o nosso comportamento, ele inicia onde? Ele inicia na mente. Existe uma teoria da psicologia, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, ou Comportamental Cognitivo, que vai dizer que o que nós pensamos transforma em comportamento. E eu já falei exatamente para os irmãos como funciona essa regrinha. Os nossos valores, as nossas crenças moldam o nosso pensamento. O nosso pensamento impacta nosso comportamento.
nosso comportamento repetitivo se transforma em hábito e hábito se transforma em caráter. Lembra que eu falo sempre isso aqui para os irmãos? E o que acontece? O lado cultural que nós carregamos, o que é a cultura? A cultura é a experiência educacional que você teve, isto é, seu cônjuge teve uma experiência educacional, estudou até a 3ª série, você estudou, fez o 1º ano ou terminou o ensino médio, isso vai impactar essa diferença de cultura educacional, sim. A diferença de cultura na criação, o modelo como seus pais te criaram e o modelo como os pais daquela pessoa criou ela. A forma como que essa pessoa se expressa. Então, tudo isso que faz parte da cultura. Irmão, o termo cultura é uma expressão que se assemelha a hábito, tá? Quando fala de indivíduo, é hábito. Quando fala de uma população, é cultura. Então, cultura são hábitos de uma população. Ok? Às vezes muda o contexto, traz cultura para o indivíduo, mas cultura é isso. Cultura são hábitos de uma população. Então, por exemplo, na nossa igreja nós temos uma cultura. Ou, pelo menos, estamos construindo uma. A partir da nossa missão. Aqui nós entendemos, né, algo muito básico. Os irmãos ajudam aí. Somos uma igreja renovada pelo Espírito Santo, para adorar a Deus, pregar o Evangelho, crescer em comunhão, servir uns aos outros e fazer discípulos. Todo culto aqui, eu faço questão de repetir isso no final, para relembrar os irmãos da cultura que queremos construir aqui. E qual é a cultura que queremos ter? Uma igreja na qual o Espírito Santo esteja presente, que seja renovado de fato, não apenas o nome, mas em poder. A cultura de servir as pessoas, a cultura de fazer discípulo, a cultura de adorar a Deus. Entendeu? Então, a cultura é um processo que leva anos. Agora vem comigo. Você casou com essa pessoa, ela já tinha uma construção, ela já tinha uma cultura. Ou você que vai casar, você que está aqui e está se preparando para o casamento, você vai casar com alguém que tem uma cultura pessoal diferente. E aí vem o ruído, por quê? Porque geralmente nós queremos enxergar o outro por meio da cultura que eu carrego. E aí está o grande desafio, porque você, no momento em que está fazendo isso, você está negando a cultura daquele indivíduo, daquela pessoa. E aí você pressupõe que a sua cultura é mais elaborada, a sua cultura é mais forte, a sua cultura é mais certa. E aí, pronto, entra o desequilíbrio, porque você já entra em um pré-julgamento, em um pré-conceito. Está dando para entender, gente? Está conseguindo acompanhar? Agora, vem comigo, nesse sentido. Pastor, mas quando um casal aceita Jesus? E quando nós decidimos abrir mão da nossa cultura para viver a cultura do céu? É por isso que eu falo, querido, a única maneira de você conseguir construir uma cultura única é ambos decidindo seguir um único caminho. Por isso que a Bíblia diz, 2 não andarão juntos se não tiver comum acordo. Eu tenho uma cultura nisso, o outro tem outro, como que nós vamos alinhar? Indo para as Sagradas Escrituras, entendendo os princípios de Deus para o matrimônio, entendendo os princípios de Deus para a minha vida, entendendo que Deus não está aqui para me anular. Não, Ele me criou com as características que eu tenho, com o perfil que eu tenho, com o jeito que eu tenho. Agora, Ele quer usar esse jeito, essa característica, essa subjetividade para a glória dEle. Faz sentido para vocês? Então, esse ruído cultural impacta, que é a diferença de valores, de costumes. Mas quando você começa a render esses costumes diante do Senhor, tudo fica muito mais fácil. Uma outra coisa, outro ruído alto. E eu estou listando aqui os mais pesados que atrapalham de fato a comunicação. O ruído semântico. O uso de palavras vagas, técnicas demais ou ambíguas. Quem já teve a experiência de conversar com uma pessoa e ela falar e você no final não entendeu nada que ela falou? Às vezes a palavra é tão rebuscada, não é? Ou tão chula. Não dá para entender. Esse ruído semântico das expressões, né, de como você fala com as pessoas, é pouco visto no casamento.
nas relações, porque geralmente, mas eles acontecem. Vamos lá. O ruído físico, que aí é o barulho mesmo. Às vezes você está morando do lado, a irmã estava até comentando, né? Do lado de uma casa de show, aí você está tentando conversar, não rola, né? Um ruído físico mesmo, ou até mesmo a falta de audição. Isso pode prejudicar, porque às vezes uma pessoa está falando e não está ouvindo. Por quê? Porque talvez está realmente uma perda auditiva. Isso pode impactar o ruído físico. E o ruído relacional, eu concluo com esse aí, que é também tão desafiador quanto, que é problemas no vínculo entre pessoas. Eu vou voltar ao primeiro ponto. Quando o vínculo com uma pessoa está quebrado no seu coração, dificilmente você vai entender o que ela realmente está dizendo, mas você vai entender o que você quer entender daquilo. Sabe? Falta de confiança, ressentimentos por coisas do passado, só atrapalham a comunicação. Então, dito aqui dos ruídos, onde a CNV, que é a nossa proposta, atua? O que nós vamos aprender aqui é fazer o quê? É exatamente isso. É encontrar onde está o ruído, sabe? Na sua comunicação, dentro da sua casa, no seu relacionamento. E vamos tentar remover. Claro, não eu, vocês. O que nós vamos fazer aqui hoje é apenas falar sobre o assunto. Te dar ferramentas. Vocês já fizeram lá as ferramentas, já responderam. Amanhã vocês vão receber, sabe? Quem é você a partir do seu prisma e do prisma do outro. E amanhã nós vamos sentar, você vai sentar com o seu cônjuge e vamos discutir. Sabe por quê, gente? Porque não basta apenas ouvir isso aqui, não. Quem está em casa, que vai acompanhar depois, ou que está acompanhando agora, a sua ferramenta vai ser enviada amanhã pelo WhatsApp, ok? Ou então hoje ainda, mas só depois aqui. Então o que acontece? Está dando para entender? Então quanto maior é o ruído, maior o conflito. O conflito, ele fatalmente é gerado por ruídos. Então,